Bem, pessoal, boa noite para vocês. Estou iniciando aqui com essa vídeo e vou falar sobre o concurso que recentemente abriu, né, no estado do Ceará, que foi para agente penitenciário. Atualmente eu tenho um conteúdo extenso sobre essa matéria e eu vou começar falando de a introdução à informática, né? As minhas videoaulas elas vão ser praticamente baseadas aqui em slides para ficar de assim fácil compreensão, né, para vocês. Qualquer sugestão em relação aos vídeos, vocês coloquem aí nos comentários, tá? Como eu já havia dito, meu nome é professor Marcos Ambrosio. Recentemente estou graduando aí em Engenharia de Sistemas, né, na Faculdade de AD. Sou graduado em Educação Física. Já sou tecnólogo em Informática, né? E o conteúdo programático aí da matéria, né, em relação a agente penitenciário, é essa daí, ó. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook, né, chamada Marcos Ambrosio, professor Marcos Ambrosio. Vocês procurando, vocês têm lá dicas. Estou alimentando com datas de concurso que saem, tudo assim, com conteúdo voltado para a informática, certo? Vou procurar colocar o máximo de conteúdo possível, bizu, algumas dicas, né? Vídeos relacionados, tá? E assim, nós vamos começar com noções de informática, né? Além de ter todo esse conteúdo aqui, nós vamos começar com noções de informática, né? Que assim, informática, para quem já fez um curso básico de informática, a coisa fica fácil, né? Assim, para quem já utiliza a máquina no dia a dia, então assim, o conteúdo fica fácil. Só que a gente pensa às vezes que é a mesma coisa que a gente utiliza no dia a dia, mas quando vai ver mesmo na hora, né, de resolver uma questão para concurso, é uma coisa totalmente diferente. Então a gente tem que focar mais nas partes mais específicas, certo? Aí posteriormente eu vou estar postando outros vídeos com o conteúdo programático aqui citado. E aí assim, para a gente falar de informática, né, a gente tem que ter uma noção, certo, da palavra, né, o conceito de onde vem essa informática. Né? Então assim, como é que eu resolvi colocar destacado aqui no slide? Informática é a ciência que estuda os meios de armazenamento, transmissão e processamento das informações. Então a gente vai ver que a informática ela segue um ciclo, né? Então para isso eu tenho que saber quais são os meios que faz com que os dados entrem, quais são os meios que fazem com que os dados sejam processados, quais meios que os dados fazem para ser visualizados, né? E a gente sabe que o principal meio de manipulação da informática é o computador. Mas assim como a gente também sabe que hoje em dia existem vários meios, né, de informática. Por exemplo, um que a gente usa todo dia, né, praticamente já saiu uma estatística que cada brasileiro tem um aparelho desse, que é um celular, né, um aparelho celular. Vocês estão reparando aí na minha videoaula que eu coloquei um fundo aí do Sambo. Aqui na minha cidade vai ter o carnaval e a principal atração é Sambo. É muito boa essa banda. Né? E dando continuação aqui, aí eu resolvi ilustrar, né, a partir assim, de uma imagem como é que é o processamento. Ai, professor, mas assim, eu preciso decorar esses nomes? Não, a gente precisa entender como é o funcionamento do computador para poder ter alguma resolução, né, de alguma questão. Por exemplo, aqui nessa ilustração, a gente está vendo que a informática é dividida em dispositivos que fazem com que a informação entre, dispositivos que fazem o processamento da informação, dispositivos que fazem a saída da informação, né? Aí, como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho teclado, scanner, mais à frente eu vou estar colocando especificamente quais são, para que serve, os modelos, certo? Então aqui eu tenho, ó, webcam, microfone, são coisas que vocês utilizam no dia a dia, né? Aí tá bem aqui estipulado, ó, entrada. Bem aqui no meio eu tenho essa palavra que é muito conhecida, né? Todo mundo por aí fala CPU, 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 né? Que é o processador, o microprocessador que fica dentro do gabinete, né? Cercado dos seus periféricos aqui que eu vou falar mais à frente. Posteriormente tem aqui as saídas, então tem dispositivos que fazem com que essas informações saiam. Marquinhos, assim, para concurso, o que eu preciso saber? Certo? Bom, aqui basicamente você precisa saber o que faz com que entre a informação e para que serve, o que faz o processamento da informação e para que serve, e a saída, né? Eu preciso saber esses nomes porque não é na resolução de uma questão
Eu preciso marcar o que é saída e o que é entrada. Nós vamos ver mais à frente alguns exercícios comentados. Existem as questões e a gente pode estar matando algumas questões já sabendo qual é a serventia desse dispositivo. Correto? Aí assim, para esse primeiro vídeo, a gente precisa saber de onde veio essa informática, né? Porque assim, como uma noção de informática, para a gente saber trabalhar com esse aparelho, eu preciso saber de onde ele veio. Certo? Aí eu coloquei no grande, né? Palavras em destaque, tá? Que assim, para o curso não vai cair datas, né? Essas datas aqui e para que serve. Então, eu preciso saber, ter mais ou menos uma noção da cronologia de onde veio essa palavra informática, certo? Então aqui a gente pode ver, ó, que em 2000 a.C., né, surgiu um aparelho chamado ábaco, né, desenvolvido pelos chineses. Então assim, a informática ela veio baseada na matemática, certo? A matemática foi aquela que colocou a informática para andar, certo? Então ali o que fazia naquela época? Ali era um dispositivo manual de cálculo, né? Para quem não sabe o que é um ábaco é aquele aparelho que faz a medida. Atualmente nas escolas de educação infantil que são utilizadas. Então eu faço ali a medida da unidade, da dezena, da centena e da milhar, né? Aí posteriormente, ó, há muito tempo após, assim, depois de Cristo, 1620, foi criado um outro aparelho chamado tábua de Napier, né? Ou régua de cálculo, né? Que aí foi criada a famosa tabuada, certo? Foi criado por John Napier, né? Então aí envolve informática também, certo? 1642 veio aqui um físico, né, chamado Blaise Pascal. Ele criou uma calculadora mecânica chamada Pascalina. O que ela fazia, Pascalina? Ela basicamente fazia os cálculos de soma e subtração, certo? Da época. Tá? Que era assim, oh meu Deus do céu, um grande invento, né, nessa época. 1671 foi criada a calculadora universal, né? Que pelo nome já dá para entender o que seria a calculadora universal, né? Essa calculadora universal, o que ela faz? Ela fazia as 4 operações aritméticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Foi criada por Leibniz, que a gente vê aí nos livros de física, né? 1801, Jack criou um tear mecânico, né? O que tem a ver, Marquinhos? O tear mecânico. O tear mecânico, ele mais tarde, ele funcionava através de cartões perfurados. Então a gente introduzia esses cartões perfurados e ele ia tecendo os tecidos, né, de acordo com essas perfurações do cartão. Depois Thomas criou a aritmômeter, que era uma espécie de calculadora portátil. Aliás, foi a primeira a ser comercializada na época, né? Charles Babbage criou um calculador analítico, né, e foi o inventor dos cartões perfurados. Ele trabalhava em conjunto. Então a gente introduzia esses cartões perfurados e a máquina ia se reproduzindo de acordo com as perfurações, certo? Em 1834, Ada Augusta Byron King, que é considerada a primeira programadora, né, na história da informática, ela passou a programar essas máquinas de Charles Babbage, com que ela se casou, certo? Em 1890 foi inventada a tabuladora do censo por Hollerith. O que fazia essa tabuladora do censo? Ela demorava aproximadamente, geralmente a população, né? Aquele censo, eles eram processados, demorava 7 anos para ser processado. Então teve que inventar uma máquina para poder agilizar esse processo, né, de tabulação das famílias e tudo mais, certo? Em 1936 surgiu Alan Turing, né, que inventou aqui um computador eletrônico, né, que para quem não sabe, recentemente surgiu aí um filme, né, foi lançado um filme chamado Jogo da Imitação, certo, que falou sobre a máquina de Alan Turing, certo? Ele era um matemático, certo? Em 1943, Alan Turing inventou uma segunda máquina chamada Colosso, né, capaz de decifrar os enigmas alemães. Tem esse filme é muito bom que eu assisti, certo? Em 1944 surgiu o Mac I, né, foi um primeiro computador eletromagnético, tá?
1945, von Neumann, ele, baseado nos cartões perfurados, ele criou a primeira memória de computador. Então o computador é capaz de armazenar as informações numa memória. Certo? E aí, por fim, o que geralmente cai em concurso, que é a partir daqui, John Mauchly e John Eckert criaram o que aparece nos livros de informática, né? O que é considerado o primeiro computador, certo? Que é o ENIAC. Certo? Então o ENIAC é considerado o primeiro computador lançado no mundo, né? Ele era muito grande, certo? Ele geralmente efetuava cálculos, muitos cálculos, certo? Mas só que tinha as suas peculiaridades, né? Por exemplo, ele era muito grande, ele trabalhava através de válvulas termoiônicas, né, que eram válvulas que queimavam em 5 minutos. Ele tinha aproximadamente 300 quilômetros de fio, né, de parte interna. Então, mas mesmo assim era um grande avanço tecnológico na época. Né? Ele foi baseado no Merck I, né, e foi uma continuação lá da máquina de Charles Babbage. Tá? E aí assim, esse é um breve histórico da informática parte 1. Né? Sei que a coisa é meio extensa, a gente precisa colocar os vídeos por parte, certo? E aí essa primeira aula eu encerro com essa frase que eu acho interessante, né? Que o pessoal aí que está começando a estudar para concurso, né? As espécies que sobrevivem não são as mais fortes, nem as mais inteligentes, mas sim aquelas que se adaptam melhor às mudanças, certo? Charles Darwin. Então aí fica essa dica, né? Fica essa primeira parte aí, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, tá? E aí amanhã eu colocarei mais um vídeo aí pra gente poder tá dando uma olhada aí na continuação, na parte 2 desse vídeo, tá?